que votar no Lula se ele roubou tanto? Pessoal, atendendo a muitos pedidos de vocês, hoje eu vou comentar esse vídeo do Felipe Neto, em que ele fala por que ele vai votar no Lula. O Felipe fez comentários sem pé nem cabeça. Eu vou comentar os casos de corrupção do Lula na Lava Jato, porque eu conheço muito bem, já que eu investiguei e processei. Bora lá! Cadê o dinheiro do Lula? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Felipe, eu vou te dizer onde está o dinheiro do Lula. Nas provas das investigações e processos. No caso do triplex do Guarujá, ele foi condenado por ter recebido mais de 2.200.000 reais em propinas. No caso do sítio de Atibaia, ele também foi condenado, nesse caso por ter recebido cerca de 1 milhão de reais de propinas em reformas. E no caso do Instituto Lula, ele foi acusado por ter recebido 12,4 milhões da Odebrecht por meio de 2 imóveis, um para o Instituto Lula e outro que era um apartamento que o próprio Lula usava em São Bernardo. Se nós corrigirmos esses valores pelo INPC desde 2012, dá cerca de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, Felipe Neto! Existem muitas provas disso nas investigações e processos. É só ler os processos. Não acharam nada, tanto que inventaram um triplex que ele seria dono e condenaram ele pelo triplex em um dos processos mais escandalosos, mais fraudulentos, absurdos que já existiram na história dessa república. Então, cadê o dinheiro? Cadê as posses? Felipe, você está totalmente equivocado. O triplex não foi inventado. Foi o Lula que foi lá visitar. E segundo as condenações, ele recebeu esse imóvel da OAS como pagamento de propina em troca de favores à empreiteira em contratos da Petrobras. E isso não foram apenas 15 procuradores da Lava Jato e um juiz que disseram. Essa decisão de condenação foi confirmada por 3 desembargadores do Tribunal de Porto Alegre e depois por 4 ministros do STJ em Brasília. Você está partindo do pressuposto errado de que o corrupto só pode receber se for em dinheiro vivo. Não, ele também pode receber em imóveis e em benefícios, como foi no caso de Lula com o triplex, com as reformas do sítio de Atibaia, com o Instituto Lula e com o apartamento que ele usava, em que ele vivia, lá em São Bernardo. Tudo isso segundo as condenações e as acusações. Felipe, o dinheiro do Odebrecht foi usado para comprar o apartamento do lado do dele, vizinho, e ele quebrou a parede e começou a usar. Então, sim, nós descobrimos muita coisa. E tanto nós encontramos e comprovamos que Lula foi condenado por 10 juízes e teve a sua condenação mantida depois pelos tribunais superiores, quando eles analisaram todas as provas. E tem prova oral e documental para confirmar tudo, viu? Só ir lá olhar, por exemplo, o voto lá de 430 páginas do desembargador João Pedro Gebran, do Tribunal da 4ª Região, no caso do triplex, ou a condenação no caso do sítio do Atibaia, ou ainda a acusação no caso do apartamento em São Bernardo. Então você fala assim, o Lula roubou muito. Não, isso não tem nenhum registro, nenhuma prova, nenhuma documentação de que ele, Lula, tenha roubado dinheiro. Felipe, você está totalmente errado de novo. Além do que eu já disse, você esqueceu da delação do Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht, que falaram que separaram mais de 300 milhões para o Lula e para o PT gastarem como eles quisessem e nas campanhas eleitorais? A corrupção do Lula foi confirmada pelo Antônio Palocci, que era braço direito do Lula e foi ministro dos governos dele. Essa corrupção foi confirmada também por várias provas documentais, como por exemplo as planilhas italiano e pós-Itália, que a Lava Jato encontrou nos arquivos secretos do Odebrecht. Vou repetir, vai ler o processo, Felipe. Existem inúmeras provas que pessoas ao redor dele desviaram dinheiro. Pessoas que já foram presas, pessoas que já foram processadas. Aí eu concordo com você, Felipe. Tem muita prova mesmo, viu? Muitas e muitas pessoas próximas ao Lula e à Dilma que foram condenadas pela roubalheira no Mensalão e no Petrolão, como Palocci, José Dirceu, João Vacari, José Genuíno, a lista é grande. Olha, imagina que o seu assessor, que trabalha aí do seu lado, te traísse e roubasse o dinheiro dos seus seguidores, que seguem você nas redes sociais. Roubasse! Você ia continuar amigo do seu assessor, trabalhando aí com ele, ou ia mandar ele embora? A resposta é óbvia. Contudo, Lula continua junto com quem foi condenado por roubar o povo brasileiro. Pessoas que o próprio Lula e a Dilma, através da autonomia da Polícia Federal, do STF e da ABIN, permitiram que essas pessoas fossem investigadas. Eita, Felipe, aqui você errou também, viu? E feio. Para começar, a ABIN não tem nada a ver com isso. A ABIN não é um órgão de investigação, é um órgão de inteligência que foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso.
A ABIN não tem nada a ver com o que a gente descobriu e puniu na Lava Jato, que recuperou mais de 25 bilhões desviados pela corrupção de volta para o Brasil. E não foram Lula e Dilma que deram autonomia para a Polícia Federal e para o STF. Quem deu essa autonomia foi a Constituição de 1988, e não Lula e Dilma. Os poderes do STF e as atribuições da Polícia Federal estão todas previstas lá na Constituição e o Lula e a Dilma não tem nada a ver com isso, ok? Então a estrutura corrupta ao redor do Lula existiu sim, isso é inegável. E nem o PT tenta esconder, e nem o Lula tenta esconder, mas essa estrutura corrupta acontecia em torno do Lula. Não foi comprovado nenhum desvio, nem de 1 centavo do próprio Lula. Ô Felipe, que bom que você reconhece aquilo que a gente sempre disse na Lava Jato que existiu, a corrupção sistêmica nos governos do PT. Mas agora, se você acha que todo mundo do governo realmente se corrompeu, que todo mundo ao redor do Lula e do PT roubou e desviou, mas só o Lula não se corrompeu, eu quero perguntar para você, quem seria o maior beneficiário de tudo isso se não fosse o próprio Lula? E para encerrar, deixa eu te pedir só uma coisinha. Liga lá para o Odebrecht e liga para a OAS, que fazem obras imensas como pontes hidrelétricas, e pede para elas fazerem uma reforminha aí na sua casa. Veja o que elas vão te dizer. Lula jamais foi absolvido nos casos da Lava Jato. Seus casos foram anulados por questões formais no Supremo Tribunal Federal, recebendo o mesmo destino da maioria dos grandes escândalos de corrupção da história do Brasil, a impunidade. Contudo, isso não apaga os fatos e as provas. A pior coisa que pode acontecer é colocarmos de novo Lula e o PT na cena do crime. Se você quer alguém no Congresso Nacional que fale a verdade e combata a corrupção, no dia 2 de outubro, vote em Deltan Dallagnol para deputado federal no Paraná. Vote 1919.